A todos e todas uma boa tarde. Boa tarde. Isso aí, a gente acabou de almoçar, a gente estava lá em Itaoca Pedra, né, distrito de Cachoeiro, de Itapemirim, e agora aqui, né, em Castelo, com duas paróquias reunidas e com muita alegria, né, eu acho que durante esse mês de janeiro e fevereiro a gente deve ter passado, talvez, umas 12, 15 paróquias. E hoje, assim, a gente sente, quando a gente chegou lá atrás, a gente tomou um susto, né? Susto no bom sentido. Com a quantidade de pessoas, é muito difícil, né? Ter uma paróquia ou duas paróquias juntas não conseguiriam juntar esse número de pessoas numa tarde de sábado, onde há tantas coisas, né, mais atraentes aí, e a gente está aqui para refletir um pouco sobre a campanha da fraternidade. E que legal a gente conseguir se reunir para conversar sobre a campanha da fraternidade, que muitas vezes a gente acha que é uma campanha de 40 dias, porque vai morrer junto com a quaresma vai passar, a campanha não fica, e isso fica muito, né, na nossa mente de catequista, na nossa mente de quem atua no círculo bíblico, que acabou aquele livrinho, acabou a campanha da fraternidade, tá bom, né? Mas não é isso. E se a gente começa a reflexão da campanha da fraternidade com um público tão representativo, tem tudo para dar certo, né? E a gente, na sociedade que a gente vive hoje, reunir um público com essa quantidade para discutir a superação da violência é, no mínimo, louvável, muito louvável. Então, a gente, quando chegou ali, a gente já ficou muito feliz. A gente saiu de casa hoje, 5 horas da manhã, né? Estamos fora de casa desde 5 da manhã. O Edmar e o Sandro, eles moram em Vila Velha, eu moro em Cariacica, e a gente começa se apresentando. Eu acho que a gente escuta melhor depois quando a gente sabe minimamente o nome. O meu nome é Alexandre Lemos, eu de profissão, eu sou jornalista, atuei em alguns veículos, né, da Rede Gazeta, e hoje atuo na assessoria de imprensa da Prefeitura de Vitória, que é um desafio enorme, o fazer jornalismo dentro de uma instituição pública. Mas tem sido de muito crescimento também, profissional, e um crescimento pessoal também. Conseguir levar a minha forma de ser igreja para o ambiente de trabalho também. Porque quando a gente está lá pensando a comunicação, não pode esquecer dos princípios da ética, os princípios evangélicos. Que é isso, desde o começo da minha caminhada de igreja, vem me pautado. E aí, quando eu falo o meu nome, minha profissão, eu gosto sempre de lembrar também de onde eu vim. E se hoje eu estou aqui, eu devo muito à minha comunidade, Nossa Senhora Aparecida, que é a comunidade da Paróquia Bom Pastor de Campo Grande, lá em Cariacica, onde eu comecei na catequese e depois fui interagindo com o círculo bíblico, com a pastoral da juventude e por aí vai, né? E aí hoje a gente se coloca à disposição e por mais que a gente se canse, a gente se motiva a cada encontro, porque a gente vai conhecendo realidades diferentes e vai levando lá para o nosso ambiente de trabalho, para o nosso ambiente de igreja, lá nas nossas paróquias, o que a gente aprende com cada paróquia onde a gente está presente. E aí, a gente não tem como começar a falar da campanha da fraternidade se a gente não fala um pouco da história da própria campanha. A campanha da fraternidade, ela começou em 1961, mas nesse primeiro ano, 3 padres da Cáritas Brasileira, eles se reuniram e a campanha da fraternidade se resumiu naquele primeiro ano e segundo ano também, numa campanha mais voltada para arrecadação de dinheiro, para formar um fundo nacional de solidariedade, assim como existe hoje também, porque lá no Domingo de Ramos, toda a coleta de toda a igreja do Brasil, lá no interior do Amazonas, lá no sul do país, toda a igreja católica, toda aquela verba coletada, ela do Domingo de Ramos vai para um fundo, né? 60%
vai para um Fundo Nacional de Solidariedade e 40% para o Fundo Diocesano. No caso aqui, Diocese de Cachoeiro, 40% fica aqui. E esse dinheiro do Fundo Nacional ou Diocesano de Solidariedade é para bancar as ações sociais da igreja. Então, a campanha da Fraternidade, lá em 1961, começou com o objetivo de arrecadação para bancar os projetos sociais. Mas aí, depois de 2 anos, eles começaram a pensar: Quaresma, tempo de conversão, um tempo em que a gente quer mudanças, né, pessoais, mas também sociais. Por que não a campanha da Fraternidade se tornar ainda mais aberta, com escolha de temas, com escolha de objetivos, né? Objetivo geral, objetivos específicos, e assim a gente vai tentando mudar a realidade. E aí, nos 2 primeiros anos, foram muitos temas para dentro da igreja. Era a renovação da igreja, era a renovação do cristão, e aí depois, mais para frente, começou a ter esse caráter mais social. E aí a gente começa a discutir a fraternidade e a comunicação, a fraternidade e a fome, a fraternidade e políticas públicas, a fraternidade e a segurança pública. E aí o que acontece? Esse ano é ainda mais, não ainda mais especial que qualquer outro, porque todas as campanhas foram especiais. Mas só que já pelo tema, que no caso a violência, já é 3º ano que a gente discute a violência e campanha da fraternidade. Em 1983, que o tema era Fraternidade e a Violência. E o lema, Fraternidade sim, violência não. E aí depois a gente dá um salto para 2009, onde o tema era Fraternidade e a Segurança Pública, e o lema, a paz é fruto da justiça. E aí agora, 9 anos depois, a gente volta novamente a falar de violência, mas aí vem com a outra questão. Qual é a questão? É fraternidade e a superação da violência. Então não quer só se discutir a violência como um todo, mas já no tema da campanha da fraternidade já traz a motivação, é discutir fraternidade e a superação da violência. Aí, como eu disse, a campanha da fraternidade vem então nesse tempo quaresmal, nesse tempo de conversão pessoal, nesse tempo de conversão comunitária. É um tempo propício para reflexão, mas, como eu disse, não significa que tem que acabar a campanha da fraternidade lá no Tríduo Pascal, na Páscoa, no domingo de Páscoa. Pelo contrário, a gente tem que hoje, por exemplo, aqui nesse encontro que foi pensado para a gente discutir um pouquinho sobre a campanha da fraternidade, a gente se baseou no método que a igreja sempre utiliza, que é o ver, julgar e agir. A gente vai ver uma realidade, a realidade da violência no Brasil, no Espírito Santo, aqui em Castelo, porque alguns de vocês provavelmente receberam um link de uma pesquisa que vocês puderam retornar para a gente, com a violência que é sentida aqui no município. E aí, além dos dados que serão apresentados, dados do anuário, dados do mapa da violência, a gente quis ver também qual seria essa violência sentida por cada um de vocês que moram aqui em Castelo. E aí, depois do ver, a gente vai se iluminar pela palavra de Deus, a partir da palavra de Deus, qual tipo de enfrentamento a gente pode fazer diante dessa realidade. E em seguida, a gente não pode só ver, não pode estar iluminado pela palavra de Deus, se a gente também não se coloca a caminho, não se coloca em missão, em ação, e aí a gente tem esse agir também, para a gente pensar juntos. E vocês já deram contribuição também lá no questionário, o que nós, enquanto igreja, podemos fazer para que a realidade possa ser diferente, possa ser transformada. E aí a campanha da fraternidade, ela tem um apelo muito grande da comunicação. E aí a gente começa refletindo muito, eles sempre começam refletindo. Claro que tem primeiro a escolha do tema e do lema, e a primeira coisa depois da escolha do tema e do lema é a concepção do cartaz. O cartaz, ele é feito por edital, há um concurso onde, do próximo ano, por exemplo, quando abrir o edital, qualquer um de nós pode participar desse concurso para propor
o cartaz da campanha da fraternidade. O que a gente vê no cartaz desse ano? A gente vê pessoas de diferentes idades, pessoas de diferentes etnias, pessoas de diferentes gêneros, e a gente consegue perceber ali, numa atitude solidária, todos eles unidos. E aí o cartaz da campanha da fraternidade já começa com essa mensagem inicial. A superação da violência só vai se dar a partir do momento que a gente juntar as mãos com todos e todas. Pessoas diferentes, idades diferentes, etnias diferentes, e aí sim juntos conseguir superar essa realidade de violência. E aí vem o cartaz compondo essa imagem, logo abaixo o tema. E o tema, vós sois todos irmãos. Que aí vem já de uma iluminação bíblica, aí depois o Sandro, na hora do julgar, deve entrar mais aprofundadamente, né, nessa questão. E que, na época, uma sociedade muito verticalizada, com poder muito verticalizado, vem Jesus e fala, vós sois todos irmãos, estamos numa mesma horizontal e temos que estar juntos para superar a realidade. E também uma outra questão, tem a questão da iluminação bíblica, mas tem a questão também do seguinte, quem aqui tem irmão? Quem aqui? Levanta a mão. Quase todo mundo tem irmão, né? Ninguém é filho único. Eu fui filho único até 15 anos, né? Depois que eu ganhei um irmãozinho. Aí depois que eu pude saber o que é ser irmão mesmo, né? E aí, quem aqui já ficou puto da vida com o irmão? Aí, ó, e muita gente também. E aí, na hora quando a gente está puto da vida com o nosso irmão, a vontade é de esganar, não é? Vamos ser sinceros, não é? Que levanta a mão, quem já sentiu vontade. Isso. Mas vocês esganaram? Esganou, não é irmão, né? É irmão, não pode esganar. Então, quando a gente tem esse sentimento de irmão, né? Ali, que a gente pode estar com raiva, com tudo, mas a gente vai sentar, a gente vai dialogar, a gente vai conversar, a gente não vai esganar. Então, vós sois todos irmãos, além da iluminação bíblica, é para mostrar isso. Se nós somos todos irmãos, a gente não vai praticar violência com o próximo. Então, aí vem com essa mensagem também. E aí o objetivo geral da campanha da fraternidade. Vamos ler todo mundo junto, quem puder? Construir a fraternidade, promovendo a cultura da paz, da reconciliação e da justiça, à luz da palavra de Deus, como caminho de superação da violência. Então, seria o objetivo geral, diante da realidade de violência. E o texto base da campanha da fraternidade traz a violência em 3 tópicos. Um tópico é um tópico mais histórico, que faz toda uma leitura da história, de como a violência começou, de como é a violência no Brasil. E aí depois eles partem da questão histórica para uma ligação de como a violência ela é provocada a partir da economia, né? Aí eles começam falando sobre o consumismo exacerbado, né? Então, assim, tudo é o ser perde o sentido, e como isso, né? Do consumismo, aí a gente dá aquele exemplo bem comum, né? Qual jovem, né, lá na sua idade de 14, 15 anos, que está vendo lá a Malhação, né? E não quer ter uma vida daqueles jovens que está lá na Malhação. E aí, se eu quero ter uma vida como daquele jovem, né? No jovem, na questão no sentido de ter coisas, não do ser. E aí eu não tenho a mesma oportunidade daquele jovem, não tenho o mesmo poder aquisitivo. De que forma que eu me vejo diante da sociedade? Aí será que isso também não cria já um tipo de violência? Se eu não tenho, como que eu vou ter e eu não estou tendo a oportunidade? E aí, se a gente não tem uma oportunidade boa, o tráfico de drogas dá muita oportunidade, né? Então, aí já começa a fazer essa relação da economia, do mercado com a violência. E o terceiro tópico da violência
eles já começam a falar mais mesmo de todos os tipos de violência. Aí a violência doméstica, aí dentro da violência doméstica, da violência contra a mulher, a violência com utilização da força, a violência psicológica, que é aquela violência que a gente muitas vezes a gente nem enxerga que está passando por essa violência, e os diversos tipos. Aí com o Edmar Camata, depois, vocês vão conseguir pegar toda essa questão da violência, da segurança pública, enfim. E aí, além do objetivo geral, nós temos também 7 objetivos específicos. Aí eu vou passar bem rapidamente. O primeiro objetivo, anunciar a boa nova da fraternidade e da paz, estimulando ações concretas que expressam a conversão e a reconciliação no espírito quaresmal. Objetivo 2, analisar as múltiplas formas de violência, considerando suas causas e consequências na sociedade brasileira, especialmente as provocadas pelo tráfico de drogas. 3. Identificar o alcance da violência nas realidades urbana e rural de nosso país, propondo caminhos de superação a partir do diálogo, da misericórdia e da justiça, em sintonia com o ensino social da Igreja. Objetivo 4. Valorizar a família e a escola como espaços de convivência fraterna, de educação para a paz e de testemunho do amor e do perdão. O 5º, identificar, acompanhar e reivindicar políticas públicas de superação da desigualdade social e da violência. O 6º, estimular as comunidades cristãs, pastorais, associações religiosas e movimentos eclesiais ao compromisso com ações que levem à superação da violência. E o 7º e último, apoiar os centros de direitos humanos, comissões de justiça e paz, conselhos paritários de direitos e organizações da sociedade civil que trabalham para a superação da violência. E aí, quando a gente se depara com o objetivo geral e objetivos específicos que são tão trabalhosos, porque para alcançar tudo isso é muito trabalho. Às vezes a gente até desanima, mas vamos colocar que nossas paróquias, as 2 paróquias aqui reunidas, consiga pegar um objetivo desse e colocar em prática. Já é um avanço extraordinário, porque aí a campanha da fraternidade não vai ser mais só a prece que a liturgia faz lá no momento da missa, não vai ser mais os 3 encontros da catequese, a campanha da fraternidade não vai ser mais a discussão lá no círculo bíblico, e aí a gente vai conseguir, né, pegando um objetivo desse, que aí eu acho que vocês depois devem se debruçar com mais atenção, e colocar em prática saindo, né, daqui das 4 paredes, indo para a rua e colocando em prática. Porque a violência está aí, né, a violência não é realidade de uma localidade específica, a violência não é realidade dos grandes centros urbanos, a violência já se alastrou por todo, né, por todo o país, por todo o estado. E aí, como eu disse, a metodologia que a gente vai utilizar foi primeiro uma introdução, aí a gente parte agora para o ver e depois para o julgar, e depois a gente pensa o que juntos podemos fazer para superar essa realidade. Aí eu convido a Edmar Camata, que vai contribuir, né, conosco nessa discussão do ver. Boa tarde. Em primeiro lugar, agradecimento ao Padre Tiago aí pelo espaço, pela oportunidade da gente trabalhar esse assunto que a gente tem trabalhado em 42 municípios, né, das dioceses de Cachoeiro e de Colatina. E falei alguma coisa errada? Né? Espaço emprestado. E, assim, eu fico muito feliz de vir, mas eu fico mais feliz ainda por vir para algum lugar em que as pessoas estão, obviamente, tão envolvidas, né? A gente teve em tantas paróquias e vocês estão em primeiro lugar em quantidade de presentes, hein? É muito bom isso, né? Esse envolvimento, ver que a nossa Igreja Católica consegue motivar, empolgar as pessoas, né? No momento tão conturbado, tão sem esperança, né? Isso tem tudo a ver com a discussão que a gente vai fazer aqui. Eu sou de Vila Velha, eu sou da Paróquia Perpétuo Socorro. Quem conhece Vila Velha, ela fica do lado da Terceira Ponte ali, embaixo da Terceira Ponte.
Padre Anderson lá. A gente tem levado essa discussão sobre a violência. Eu sou voluntário nessa tarefa, mas eu trabalho com isso. Eu sou especialista em segurança pública. Eu sou policial rodoviário federal, né? Talvez alguns lembrem aí, fiquei um tempo lá falando pela Polícia Rodoviária Federal na televisão, uns 4 anos. Depois, agora estou trabalhando no sul do estado, de Guarapari até a divisa com o Rio de Janeiro ali. E sou o secretário-geral de uma ONG de combate à corrupção que chama Transparência Capixaba, que é um braço da Transparência Brasil, talvez vocês conheçam, né? E lá não é violência que a gente cuida, lá é combate à corrupção, transparência, ética e moral, essas discussões de acompanhamento da política. Estou lá há 10 anos, a Transparência tem 16 anos aqui no Espírito Santo. E no meio de todas essas discussões, a gente começa agora a travar essa batalha que é discutir violência, né, com o público cristão, né, no nosso caso com os católicos, e com a metodologia que a igreja normalmente usa, para quem não está acostumado ainda, que é o ver, julgar e agir, né? Imagina um semáforo, né, um sinal de trânsito, e você tem ali o sinal vermelho, né? Então, você parou. Esse momento de parar, de olhar, é o momento que você para e consegue enxergar as coisas, é o nosso ver, né? Então nós vamos ver a violência, né? Vamos ver o que é a violência para a gente. Esse é o momento que me deram aqui para trabalhar, né? Depois vem o julgar, né? E é o julgar com o olhar cristão. O Padre Tiago pode a qualquer momento me interromper e tomar a palavra, tá? E o sinal, o laranja é o julgar, é o olhar cristão sobre a violência, sobre o que pode ser feito, para depois partir, para na hora que o sinal abrir, o sinal verde vai ser o quê? É a gente pisando no acelerador para melhorar esse ambiente de insegurança que tanto medo traz no nosso dia a dia. E aí a gente tem que pisar no acelerador, mas com a base sólida do que a gente quer construir, de qual a contribuição que a igreja pode dar. Lembrando que o que é a igreja, gente? Quem é a igreja? Cada um de nós, né? Então nós não vamos nessa discussão, e esse é um desafio também, terceirizar a igreja, né? A igreja vai resolver, né, padre? A igreja somos nós. E a igreja tem que ter esse protagonismo, mas o protagonismo de cada um de nós. Então esse é um desafio também que se coloca, né? Porque quando a gente terceiriza, a gente cai no problema de achou em quem colocar a culpa, e aí não precisa mais se preocupar com o resultado, né? Como diz o outro, se a culpa é minha, eu coloco ela em quem quiser, né? Não tem isso? Então, a culpa vai ser nossa. E aí a gente vem então para esse momento do ver, né? Quando a gente vai estudar a segurança, a violência, no caso a insegurança, eu costumo comparar assim, imagine que vocês, em vez de chamar o Edmar Camata aqui, chamassem uma autoridade de segurança pública do Estado para falar sobre violência. E essa autoridade, certamente, ela viria aqui, cheia de números, como eu também vou vir, né? Mas com o interesse de fazer o quê? De mostrar um serviço prestado, né? De mostrar que o índice está reduzindo, né? E talvez vocês pensassem internamente aí, poxa, mas não é bem isso que eu estou vendo, né? A insegurança continua, né? E aí eu digo o seguinte, a gente tem a realidade que é a violência medida, que é o número de violência. Nós vamos falar de homicídio, nós vamos falar de estupro, nós vamos falar de assassinato, de latrocínios, de roubos, de furtos, correto. Mas nós vamos falar também da violência que não é a violência medida pelos índices. Nós vamos falar da violência sentida, que é a violência que muda a nossa rotina, é a violência que está no trabalho, que está na estrada, que está no meio ambiente, que a gente já se acostumou com ela, inclusive, né? De quantas vezes que vocês falam assim, não, eu não vou à Vitória resolver um problema porque eu vou economizar meus créditos aí, porque a morte pode estar me esperando numa curva da rodovia, né? Isso também é uma rodovia que devia estar duplicada pela quantidade de veículos que passa, ou se não pela quantidade, pelas mortes que já provocou, né? Porque a gente tem muito esse viés econômico, né? Ah, vai duplicar a rodovia quando passarem X mil veículos por ela, e não importa se morreram 1000, né? Então, esse viés econômico, às vezes, é usado para não fazer algo, né? Então, quando eu falo de violência sentida, a gente está falando disso. Ora, 70 mil pessoas desapareceram em 2016 no Brasil. Desaparecimento é um crime?
Não, né? Obviamente eu sumir não é um crime se não tiver outro crime envolvido, né? Mas é uma violência, é uma violência. Alguém já teve um parente desaparecido aqui? Como que é o desaparecimento? Vocês conseguem imaginar? Uma família que tem uma pessoa que desapareceu, ela continua conseguindo viver da mesma forma, tranquilo? A vida para, né? Se vocês repararem, quando entrevistam um parente de alguém que desapareceu, é muito comum falar assim, e sua profissão é qual? Fala para o pai de um filho desaparecido, né? E ele fala assim, eu era tal coisa, porque nem trabalhar consegue, né? Então, o desaparecimento é uma violência também. Furto e roubo de celular é uma violência? Obviamente, né? Vamos falar o óbvio aqui, né? Mas todo mundo que tem um celular furtado ou roubado vai lá e registra uma ocorrência? Não. Mesmo sem registrar, eu vou falar para vocês, está na tribuna de ontem. O Espírito Santo é o terceiro estado do país com o maior número de celulares furtados ou roubados, né? Terceiro do país. Só perde para Rio e São Paulo, olha só. E aí, a violência está perto da gente? E quando se fala de violência, vocês falaram aí, muita gente nem vai lá registrar, né, a ocorrência. Vamos passar para o estupro agora. A gente teve aí, nós vamos mostrar dados de estupro, acho que são 62 mil mulheres estupradas em 2016. Esse número é real? O que passa na cabeça de uma mulher quando ela é estuprada? Eu tenho 200 perguntas, né? Mas a primeira, vale a pena esse constrangimento, né? Se for casada, se for menor, né? O número certamente não é real, né? Então a gente tem um número que a gente chama de subnotificação, né? Não é real, mas o que é real já é muito grande. Olha quanta violência, né? Vamos passar para outros crimes. Recolhimento de armas ilegais em circulação. 121 mil armas em um ano recolhidas. Quantas dessas armas estiveram envolvidas em crimes que não foram nem notificados, né? É um número muito alto, né? E a gente fala de um país em que existe um estatuto do desarmamento, né? O cidadão em geral pode ter arma? Mas como que 121 mil armas foram tiradas de circulação, né? A gente está pertinho do Rio de Janeiro aqui, né? Sabe que o Rio de Janeiro a realidade é um pouquinho pior. Mas esse um pouquinho pior, que geograficamente perto do Espírito Santo, me traz muita preocupação, né? Já teve autoridade de segurança pública aqui que diz que quando as polícias enfrentam muito o crime no Rio de Janeiro, é muito comum eles correrem para o litoral do Espírito Santo, né? E isso é uma realidade. Daqui a pouco a gente pode estar se tornando um Rio de Janeiro e não está percebendo. Esse não está percebendo, é muito importante a gente lembrar dessa expressão, não está percebendo. Porque isso é um fenômeno também chamado dessensibilização. É aquilo que a gente vai vivendo no dia a dia, daqui a pouco incorpora a nossa vida e não entende mais que é errado, ou que é uma violência, ou que é um crime, né? Então, o furto e roubo de celular já está fazendo parte da nossa vida, né? Ah, tá bom. Vou até comprar um mais barato agora, porque eu vou perder mesmo, né? Não tem isso? E aí, quem assistiu o Fantástico aí do último domingo, mostrou que já tem um mercado de desbloqueio de celular. Alguém assistiu isso? Porque o celular agora, quando você faz a notificação do furto ou roubo, e eu até falo que agora vale a pena fazer, porque ele morre, né? O celular ele é bloqueado, deveria ser para sempre, pela operadora. Só que já tem um mercado, como tudo no Brasil, né? Um mercado de desbloqueio de celular roubado. Mostrou em São Paulo, mostrou no Rio, né? É incrível, incrível. O cara ressuscita o celular. E isso, né? O fenômeno da violência tem essa questão da dessensibilização. Quando você vai no Rio de Janeiro, por exemplo, nós vamos lá, um grupo do Espírito Santo no Rio de Janeiro, você vê lá 5 policiais no meio da rua com fuzil, você fica de olho, né? E o cidadão que está no Rio de Janeiro? Tranquilo, né? Fuzil toda hora, né? Se bobear, dá tiro e ele tá lá assim, né? Porque eu tava ouvindo a Band News, tava o Boechat falando de manhã, e tá o cara ligando lá pra Band News pedindo para entrar ao vivo, que ele tava no meio de um confronto, né? Isso foi essa semana. E aí o tiro rolando, o som de tiro no fundo,
E o cidadão entrou na Band News ao vivo e falou assim: e agora eu tô no meio dos dois, hein? Aí o Boechat: mas vai se esconder, rapaz. E essa é a dessensibilização. A gente passa a estar no meio do negócio e não se vigia mais para entender que aquilo é uma violência, que aquilo não devia acontecer, e a gente vai viver a nossa vida porque tem que viver mesmo, é verdade, tem que sustentar a casa, tem que cuidar de filho, e o mundo não para, né? Mas e aí? Quem vai parar para falar assim: o que a gente está vivendo é errado, é uma loucura? Estou vendo aqui a grande maioria de origem, de ascendência italiana e alemã, como eu. Por que lá na Europa a gente não aceita isso e aqui no Brasil a gente aceita tudo, né? Eu tive a oportunidade de ir uma vez à Itália. Cheguei lá, protesto no meio da rua. Eu falei: poxa, igual no Brasil, a gente tem que parar por causa do protesto e ficar uma hora parado aqui. Quando eu fui ver, eram crianças de 10 a 12 anos fazendo protesto. Não tinha um adulto junto. Pura consciência política, gente, participação. O presidente tinha ido para a televisão falar que ia acabar o ensino integral, né? Eles vivem aquele estado de bem-estar social lá. A criança entra na escola às 8 da manhã, sai da escola às 5 da tarde, tem tudo: lazer, comida, pipoca, cinema, e volta para casa jantada, e aprendeu coisas, praticou esporte. E como a Europa, nesses 6 anos atrás, estava numa crise muito grande e estavam se questionando se valia a pena investir tanto no estado de bem-estar aí, em que o cidadão tem tudo, né? O presidente foi para a televisão falar: olha, não vai ter mais ensino integral, escolhe de manhã ou de tarde e a criança vai estudar num turno só. As crianças, sem nenhum adulto incentivar, fecharam as ruas, foram para as praças, fizeram cartazes. Consciência política, com 10 anos de idade, né? Aí eu fiquei pensando: poxa, no Brasil, se o presidente falar que vai ter 1 hora a menos de ensino, já tem pouco, né? O que vai acontecer? Capaz de ganhar a eleição, porque as crianças vão conscientizar os pais a votar nele. Diminuiu 1 hora aqui. Olha o que a gente vive, é um caos. E a gente está acostumado com esse caos, né? Olha o político roubando. E se ele entrar aqui, a gente aperta a mão dele: tudo bom, o senhor conseguiu aquilo para mim. Tem tudo a ver. E o Papa fala sobre isso. Porque o Papa, lá em Buenos Aires, antes de ser Papa, ele já escrevia sobre corrupção, né? Ele falava: a corrupção não pode ser um pecado a mais, porque ela é muito mais do que um pecado. Vocês conhecem alguma coisa na Igreja Católica que seja mais do que um pecado? O Papa fala que é a corrupção, né? Então é nesse contexto, só estava explicando o contexto. Então o Padre Tiago vai puxar minha orelha, agora nós vamos cair no nosso trabalho. Então aí a gente começa a ver, né, como está a violência, né? Vamos interpretar todas as formas de violência, que esse é o contexto da campanha. Todas as formas de violência. A gente vai no norte do estado daqui a 15 dias, lá em Colatina, né, trabalhar essa temática. Qual é a maior violência que o norte do estado esteve exposto aí nos últimos meses? A tragédia criminosa lá do Rio Doce, da Samarco, né? Comunidades que viviam durante décadas ou dependentes ou acostumadas com o rio passando ali, embora ele já não estivesse tão vivo, né? Porque nós também destruímos muita coisa. Mas essas comunidades, elas estavam acostumadas a pescar, a ter o rio ali, né? A ter o sistema de captação de água, e de repente, nada mais, né? E a nossa cultura faz o quê? Com que 1 ano depois você esteja acostumado com esse caos. Não tem o rio mais, né? A gente brasileiro sabe levar tudo, né? Mas poxa, teve uma violência aí, uma violência traumática, né? Tem gente em depressão lá, porque viveu ao lado do rio a vida toda e não tem mais o rio daquele jeito, né? E aqui no sul do estado, a gente tem também violências no trabalho, violências. A gente veio de Cachoeiro agora, estava em Itaoca Pedra pela manhã, né? E existe uma realidade muito traumática, que é uma violência relacionada à exploração de rochas, né? É uma cadeia, né? Importante economicamente, né? Muito importante, sustenta boa parte aí da região sul do estado, né? Mas é uma cadeia que conseguiu se desenvolver de uma maneira limpa e produtiva. Difícil falar nisso, então tem uma violência a ser tratada, né? Como que vai ser tratada? É uma questão local, né? Vamos ver, vamos analisar. O nosso papel aqui é realmente gerar essa discussão, fazer as pessoas conseguirem dar essa contribuição. Eu lá na rodovia eu vejo, né, carreta com o acidente lá dos 23 mortos no ônibus da Itapemirim, né? Uma carreta de granito da Águia Branca. A carreta de granito que provocou, e isso por vezes faz com que toda essa cadeia importante de produção tenha que ser pensada, né?
sobre o real benefício coletivo que existe. E aqui em Castelo? Então a gente vem com esse olhar local, né? Foi passado um formulário, uma pesquisa eletrônica. A gente teve aqui 42 respostas, né? Eu vou mostrar aqui nessa parte do V. 42 respostas e com perguntas importantes para entender localmente o que o cidadão acha. E isso vocês vão trabalhar no Agir. Por que o Estado não consegue cumprir a tarefa dele de dar segurança pública, né? É uma questão que foi perguntada. Outra questão, o que a igreja pode fazer? Lembrando, igreja igual, cada um de nós pode fazer para contribuir com a segurança pública. E aí nós temos que ser criativos, né? A geração que veio anterior à minha, geração do meu pai, é uma geração que teve muitos louros para colher. Tem que parabenizar, né? Conseguiu colocar o país num sistema democrático. Parabéns. Talvez a gente tenha acreditado, contudo, que o sistema democrático se resolve por si só. E agora a gente vê que tem um grande dever de casa para fazer, que é não só votar, mas votar bem e acompanhar, né? Acho que a gente esqueceu dessa parte do acompanhar. E aí passa a viver um caos, né? Porque tem que acompanhar, é um ônus que a democracia traz. Tem que fiscalizar, tem que acompanhar, tem que participar. E esse é o papel que a gente tem que fazer. E por vezes, quando a gente for pensar o agir da campanha da fraternidade, ele vai encontrar justamente esse momento de cobrar. Opa, segurança pública, beleza, violência. A gente pode fazer isso aqui por conta própria. A igreja tem pastorais, né? Grande parte do trabalho a ser feito se diz respeito a envolver os jovens, né? Tem pastoral de juventude, legal, tem muita coisa que a gente pode fazer como igreja, mas tem muita coisa que a gente vai ter que bater lá na porta dos governantes e falar, olha, existe esse problema aqui, vamos resolver, né? E isso é justamente a parte do agir. Com relação a mortes, né? O Brasil, você já deve ter ouvido, mata mais do que guerra, né? A guerra na Síria matou 256 mil pessoas. No Brasil, no mesmo período, foram 279 mil. E quando eu vinha falando ali da dessensibilização, vocês podem parar a qualquer hora, tá, gente? Levantar a mãozinha aí, questionar alguma coisa. A gente não vem trazer respostas, a gente vem trazer questionamentos, né? E aí, na hora de dar as respostas, a gente sai correndo, né? A gente ajuda a entender. Então, assim, a dessensibilização, ou seja, a gente passou a conviver com as mortes e você não é mais notícia. Ah, morreu ali, morreu aqui, ocupa lá uma paginazinha do jornal, mas logo assimilam aquilo ali com o tráfico e nem investiga direito, às vezes, ou, né, outro tipo de crime. Mas se caiu um avião aqui, é notícia durante um ano, né? Morreram 60 no avião. Mas 60 morrem em 2, 3 meses aqui no estado, até em menos, né? De homicídio, né? Ou na rodovia. E a gente acaba passando batido porque faz parte do nosso dia a dia, né? Esse foi o período de greve da Polícia Militar, cerca de 200 mortos, né? Eu não vou colocar, esse é um slide antigo, e nem era, essa foto é de um slide antigo. Ninguém responsabilizado, eu acho que hoje não é mais uma realidade, né? Existem policiais aí que foram punidos, né? E expulsos. E existe uma outra realidade, eu não vou julgar isso, eu vou trazer os dados, né? De um governo que se recusou a negociar, né? Aceitou que as coisas fossem acontecendo e hoje a gente vê que o caos da segurança não está resolvido, né? Não sei qual é a visão que vocês têm aqui em Castelo, mas a gente tem uma polícia militar desmotivada, né? Que não teve os pedidos atendidos e que hoje, exatamente hoje, comemora um ano, tá? Faz um ano, né? Da greve da Polícia Militar. E as condições que eles reivindicavam lá não estão resolvidas e o diálogo não voltou. Então é uma questão, infelizmente, ainda em aberto, que pode trazer novos problemas, tá? Uma cultura violenta que humilha, oprime, escraviza, tortura e mata. As mãos que estão ali, mãos negras, não são à toa que são mãos negras, né? Uma quantidade muito grande, superior a 80% dos homicídios no Brasil, são de negros, né? Então a gente tem uma realidade nua e crua, que é uma raça que realmente está mais vulnerável. E quando a gente se propõe a tratar
a violência, a gente tem que ter uma atenção exatamente para esse público. Espírito Santo, qual é a realidade do Espírito Santo? Bom, é a realidade de um estado que tem um histórico bem complexo com relação à criminalidade, né? Muitas mortes, especialmente de jovens. A questão de quantidade de presos no Espírito Santo sempre foi bastante elevada. A relação de qualidade dos presídios melhorou um pouco nos últimos anos, né? Contudo, ainda é preocupante. E a população encarcerada ainda é muito grande, né? Então, a gente tem grandes desafios a resolver nessa área. A violência, como eu falei, ela se expõe, ela se externaliza de muitas formas, né? Seja na rua, seja no tráfico, até pela forma que a justiça trata, às vezes, eventualmente de maneira diferenciada, né? Inquérito parado e sem conclusão, porque uma justiça lenta é uma justiça que também não é justa, né? Então tem essa questão. As rodovias, que é uma questão pouco resolvida, vamos dizer assim. Posso falar porque esse assunto realmente é o meu dia a dia, né? A gente tem uma BR-101 privatizada, mas não duplicada, né? Então você deixa lá seus R$5 e você não tem a pista dupla. E você tem uma BR-262 que mata com força, que é a principal ligação do Espírito Santo com Minas, que freia um turismo de montanhas que a gente podia ter atraindo gente do Brasil inteiro, que seria pousar no aeroporto do Espírito Santo e vir para a montanha, e que também está sem solução. Essa sem solução. Nenhuma. Não tem DENIT que fale que vai... Que fala, né? Tem 15 anos. Que fala que vai duplicar, mas... solução prática, nenhuma, nada, né? Então é extremamente complexo isso. Crime ambiental da Samarco, sem solução. Eu participo de um fórum de entidades que reúne 80 entidades em defesa do Rio Doce. E esse fórum, hoje a gente pode falar com todas as letras. O nível de resolução das questões relativas ao Rio Doce é baixíssimo, apesar de ter sido criada uma fundação chamada Renova, para resolver isso, tá? Os problemas lá são muito grandes e com solução de curto prazo baixíssima. Vítimas da violência, né? Mulheres, juventude negra, povos tradicionais, todo tipo de... a população que passa, né? Pelos vários tipos de violência. Eu que estou no lugar errado, será? Muito longe. Opa! Aí sim. Tinha que ter um curso para falar no microfone, né? Pobreza, forma gritante de violência de uma sociedade cruel. A gente está num momento de crise. Quantas crises a gente está vivendo? Uma em cima da outra, hein? Política, econômica, institucional, moral. Está uma subindo na outra, né? Você não sabe nem qual que está resolvendo e qual que está continuando. E esse ano com eleições ainda. Imagina que maravilha, hein? E aí, o caos beneficia alguém? A gente vive o caos, né? Além de não beneficiar ninguém, ele pune o coletivo. Sempre que tiver o caos, o coletivo vai ser punido. O pobre mais ainda, né? Vocês percebem? No momento de crise, né? O pobre, as classes C, D e E em especial, são aquelas que já pagam mais imposto de uma maneira geral sobre os produtos, sobre os serviços, né? E aí vocês veem, né? É o aumento na gasolina, é o aumento na comida, é o aumento, né, no custo de vida. Qual a solução que o governo tem agora para a gasolina? Vocês ouviram? O governo vai autorizar um tipo de gasolina que não existe em lugar nenhum, que é a gasolina reformulada. Ela tem aditivos químicos que fazem ela se transformar em uma outra gasolina para render mais. E aí, em vez de custar R$ 4,40, R$ 4,50, ela vai vir para R$ 3,80, R$ 3,90, para o povo ficar satisfeito com a gasolina mais barata, mas é uma gasolina que os técnicos já falaram, a médio prazo ela estraga o motor dos carros. E diminui e aumenta o consumo. Então, vai ser uma economia muito bonita, né? E aí, as pessoas sem informação, elas vão abastecer porque é mais barato. Aí não repara que vai consumir mais, daqui a pouco o motor está dando problema. É o tipo de economia que se faz para dizer ao povo que as coisas estão melhorando, né? E aí eu fico satisfeito quando eu venho para um ambiente
em que a gente tem uma população crítica, né? Porque nós somos, nós temos uma capacidade crítica, né? Infelizmente, a população, de uma maneira geral, não tem essa capacidade. Às vezes, a gente tem que justamente tentar formar pessoas que estão ao nosso redor, explicar, né? Participar dessa mudança, né? Todos nós temos pessoas ao redor da gente que merecem um tipo de assistência dessa forma, né? O Brasil é extremamente carente, uma população pobre e sem educação, né? Se vocês pegarem o juiz que trabalhou a Itália teve alguns anos atrás, né? Mais de 10 anos, uma operação semelhante à Lava Jato, né? Chamada Mãos Limpas. Prendeu centenas de empresários, centenas de políticos, e no final lá, as pessoas envolvidas na operação, elas disseram muito claramente, falaram assim, faltou o povo ir às ruas para dizer que queria realmente o combate à corrupção. Porque os políticos e os empresários, eles conseguiram usar o sistema em proveito deles mesmos. E é o risco que a gente vê no Brasil agora. E o juiz que comandava a operação Mãos Limpas na Itália, ele saiu do judiciário, ele largou o judiciário, tamanha era a insatisfação dele, e foi trabalhar como educador, porque ele falou que não tem jeito. O único jeito de mudar é pela educação. E aí a gente está falando de uma Itália cuja população já era culta, hein? Você imagina no Brasil o desafio que a gente tem agora. É arregaçar as mangas e partir para fazer algo mesmo. Então agora a gente parte para os números da violência. Quais são esses números da violência? Eu já antecipei alguns aí. Mortes intencionais violentas. 7 pessoas morrem por hora no Brasil, dados de 2016. Mais de 61 mil pessoas foram assassinadas. Números de guerra, realmente, né? O Espírito Santo sempre esteve aqui, à frente desses números. Aí, nesse ano especificamente, 2016, ele caiu um pouco, felizmente. Uma bomba atômica por ano. Isso aí, comparando, é como se o Brasil tivesse realmente estourando uma bomba atômica por ano, matando sua população, né? E a realidade de uma polícia que morre muito e mata muito. Olha só que coisa triste, né? Polícias brasileiras, todas elas juntas, são polícias que, de uma maneira geral, sofrem muito atentado, ou seja, é um confronto armado que o tempo todo mata policial, e nesses confrontos armados essas polícias também matam muito. Então a gente vê aí 437 policiais civis e militares em 2016 vítimas em confrontos policiais. E quando você vai aqui, quem é esse policial? Você vê que a maioria que morre é negro. Então o negro, ele tem essa questão de que ele é a maior vítima quando ele está numa comunidade pobre, ele é a maior vítima quando ele consegue mudar, ascender socialmente, ele continua sendo a maior vítima até quando ele está na polícia. Então existe uma questão muito forte relacionada aí à raça negra e que também merece essa atenção. Eu acho que eu vou diminuir um pouquinho o tamanho aqui da projeção. Opa, labirintite. Aí agora mexe aqui. Vocês não estão tontos. Aí, pronto. Letalidade das polícias. E mata muito, 4.224 pessoas mortas em intervenções policiais. De um ano para o outro, olha o que aumentou, 25%. Essa é a realidade de Castelo? Imagino que não, né? Não é, né? Esse não é o maior crime que vocês veem aqui, não é o maior tipo de ameaça, né? E foi justamente por isso que a gente fez o quê? A pesquisa, né? Para a gente chegar a dados locais. Não adianta o Camata veio lá de fora falar de dados do Brasil inteiro. Mas e a realidade de Castelo que nós vamos resolver? Cadê? Então nós vamos chegar lá. Roubo seguido de morte. Esse é o famoso latrocínio, né? Foram roubar seu celular, você espirrou, ele achou que você ia reagir e te deu um tiro. Esse é o latrocínio. 2.700 pessoas morreram assim no Brasil em 2016, né? E olha o crescimento de 2010 a 2016. Esse é assustador. Eu acho assustador quando eu vejo que mais de 1 milhão de carros foram roubados ou furtados no Brasil entre 2015 e 2016. É um carro por minuto, né?
Aí você fala assim, eu não tenho carro. Essa realidade não é preocupante para mim. Mas ela reproduz vários outros tipos de crime. Eu tenho carro, mas o meu carro não foi roubado. Mas você paga um seguro caro por causa disso aí, né? Tem que socializar o prejuízo, não é? O seguro é isso, né? E aí a gente parte para... Vamos comparar a nossa realidade com a realidade de outros países? Vamos voltar lá para a nossa Itália? Tem seguro de carro na Itália? Esse é um produto que lá é muito facultativo. Eu estou com receio, eu sou um cara super seguro, eu tenho a síndrome da insegurança, eu quero fazer um seguro de carro. Você vai lá e acha para comprar, né, um seguro de carro. Mas aqui é quase obrigatório, né? Fica sem seguro para ver. Né? Perder seu patrimônio, né? E é caro, E quando eu falo assim, vamos ficar esperto porque nós estamos perto do Rio de Janeiro, hein? Por que eu estou falando isso? Porque no Rio de Janeiro, 3 seguradoras já falaram que não vão mais comercializar seguro de carro no Rio de Janeiro, porque elas não estão conseguindo chegar a um meio termo sobre o que elas estão pagando para os veículos que foram roubados e o que elas têm que cobrar, porque o seguro já estava altíssimo. Então, o cidadão que está no Rio de Janeiro, ele está quase que entregue à própria sorte. Né? Tem um veículo, não consegue fazer o seguro, e se conseguir fazer, vai pagar caríssimo. Então vamos ficar espertos para essa realidade também, porque a proximidade é muito grande. Se espirrarem lá, cai aqui. Roubo seguido de morte. Opa, voltei. Desaparecidos. Mais de 71 mil pessoas desaparecidas. Então essa é aquela realidade invisível de 71 mil famílias que param a vida esperando o desaparecido voltar. E elas começam a rodar de um estado para o outro, procurando informação na internet. É muito comum usar camisas, né? Desaparecido, né? E é uma realidade tão dura que é uma constatação que eu tenho lá na polícia. Os policiais, eles não têm coragem de tirar do mural um aviso de desaparecido que tem lá de 7 anos atrás. Por quê? Porque ele sabe que a família está procurando, né? Então o papel está amarelado lá, assim, quase que não dá para ler, mas ninguém tem coragem de tirar, porque sabe que uma família para à espera de uma pessoa que volte para casa, entendeu? Ali em Iconha tinha uma pessoa que deu o depoimento para a gente, né, sobre um familiar desaparecido. E ela falou que, é óbvio, né? Um pai que tem filho, vai ali no shopping, o filho some por 1 minuto, o que acontece? Você consegue pensar? Não consegue. E aí, uma família em que uma pessoa some, a senhora contou lá, é o tempo todo pensando no pior. Mas esse o tempo todo, ele passa 1 ano, passa 2 anos, e aí você sonha que a pessoa está trabalhando numa fazenda como trabalhador escravo, ela fala. E aí no outro dia o sonho, o pesadelo, né? O pesadelo é de que a pessoa está amarrada, acorrentada. É o tempo todo assim. Pode falar, senhora, eu vou até... A senhora... Desculpa... Eu sou um pouco míope. Nós temos em Castelo essa realidade. Nós temos uma jovem chamada Amanda, desaparecida há, se não me engano, 5 anos. Tá? E quando mostrou ali uma imagem de uma jovem com os olhos arregalados, assim, são os olhos da Amanda. Na mesma hora eu me lembrei dela, foi quando eu levantei a mão, aí você voltou a falar. Então, aqui em Castelo tem 15 anos quando desapareceu. 5 anos, mais ou menos. Tenho quase certeza que são 5, que fez agora em agosto. Pois é, essa é a realidade. Que foi, há pouco, 2 meses aí, teve o caso da menina Tainá, né, lá em... Foi Cariacica? Foi, né? Então são casos extremamente chocantes, né? E que param a vida dessas famílias. Armas, olha, é aquele dado que eu estava trazendo lá no início. Um país que fala que tem um estatuto de desarmamento que apreendeu 112 mil armas no último ano. É um país desarmado? Não é, né? Tem alguma coisa errada, né? Então, assim, quando se faz uma lei, tem que partir da realidade, né? A realidade nossa é que a arma está na mão do cidadão, do particular, do cidadão de bem? Não é, né? Aí vai o governador do Rio de Janeiro ontem, o Pezão, e dá uma entrevista falando que o sonho dele agora é fazer uma nova campanha de desarmamento no Rio de Janeiro. E eu fiquei imaginando o traficante indo lá voluntariamente devolver um fuzil. Isso passa na cabeça de vocês? Então, assim, é muito traumatizante a situação do Rio. Não existem nem lideranças para assumir nesse momento o protagonismo, né? Porque a cultura se perdeu tanto, né?
a ética, a moral, né? Que eles estão entregues à própria sorte. E aí, crimes nas capitais, né, que não é o caso de vocês aqui, a gente tem especificamente dados de crimes nas capitais. Estupros, ó, o que eu estava falando, né? Com certeza é subnotificado, ou seja, tem casos, muitos casos fora disso aí. Quase 50 mil ocorrências em 2016. E tem o homicídio de mulheres e feminicídios. Ó. Uma mulher assassinada a cada 2 horas em 2016. Isso aqui no Espírito Santo é uma realidade duríssima, tá? Duríssima. É muito reincidente notícia de mulher espancada, mulher... E não tem, até agora não teve botão de pânico que desse jeito, né? Porque tem essa novidade aí do botão do pânico e tal, mas melhorou muito, é uma ferramenta importante. Mas tem muitas questões ligadas aos homens, né? É o uso de álcool, é uma cultura machista, né? São questões a serem discutidas e vencidas, né? Até porque nesses encontros da igreja é muito comum ter uma maioria feminina, né? Discutindo, né? Isso é importante. Aqui eu confesso que está meio a meio, mas em Taparica ontem, em Vila Velha, era 85% mulheres, e Conha tinham 70% de mulheres, né? Então, uma presença feminina muito grande, muito bom, porque boa parte dos crimes afeta mais as mulheres, né? Tamanha cultura que existe, né, no nosso país. E isso tudo que eu estou falando é falta de dinheiro? A crise na segurança, ela acontece porque o país é pobre? Ninguém fala que o país é pobre. O país não é pobre, o país é rico. 81 bilhões de reais em segurança pública. Isso não é pouco dinheiro em lugar nenhum do mundo, né? E por que o resultado que a população espera, ele não chega? Então nós temos muito a discutir agora, né? Essas respostas, elas estão na pesquisa que foi feita, elas vão embasar o agir, que vai ser o momento que vocês vão fazer mais tarde, nós vamos construir isso, né? É muita resposta que vem para a gente relacionada à falta de eficiência do setor público, né? A falta de acompanhamento do investimento como política pública, né? Porque é muito bonito um parlamentar falar assim, botei 2 milhões de reais no município. Mas espera aí, qual foi a discussão que aconteceu antes sobre a emenda parlamentar, né? Depois que a emenda foi investida, qual o resultado que deu essa emenda, né? Foi analisado como uma política pública? Ela atingiu quem deveria atingir, né? O resultado aconteceu de verdade, né? Se a emenda foi para outro município, era realmente porque o outro município merecia mais? Ou é só porque o outro município tinha uma liderança política mais forte? Essas análises, normalmente, eu falo, não são feitas. Não são feitas porque isso acaba sendo política. Quando tem uma crise grande na segurança pública, o que o governante faz no dia seguinte? Compra viaturas. Agora vai todo mundo ver uma viatura nova rodando. E a gente costuma aceitar essa enganação um pouquinho, né? Porque vê a viatura circulando, antes não tinha, a viatura era velha, quebrava, agora tem uma viatura bonita. Mas viatura de polícia não resolve segurança pública, né? Por si só, né? Se vier num contexto de eficiência, né? De estudo dos locais de crime, aí pode ser. Então, são situações que acontecem no dia a dia que nos levam a concluir o quê? Olha, tem muito dinheiro sendo investido. Agora, o dinheiro está indo para onde precisa? O dinheiro está dando o resultado que a comunidade espera, né? Será que o jeito de trabalhar das nossas polícias no município aqui é o jeito que atende às peculiaridades do município, né? Vocês não têm a mesma realidade de Vitória, né? De Vila Velha. Então, assim, é entendendo esse problema para partir para soluções. Adolescentes em conflito com a lei. A gente fala assim, 24 mil adolescentes cumprindo medidas socioeducativas. E uma quantidade muito maior que participou de atos infracionais, que são crimes, e ainda não estão reclusos, né? E aí, 24 mil adolescentes que deviam estar brincando, aprendendo, alguns trabalhando já, né? Que é a idade de um estágio e tudo mais, mas estavam na prática de crimes. O crime deles chama ato infracional, mas é o crime, né? E aí? A igreja tem como ajudar? Né? Então, são desafios para nós também. Ou fazendo, ou ajudando o poder público, cobrando do poder público, criando caminhos, né?
para que isso aconteça. E aí vem o nosso levantamento. Agora vem os números que vieram justamente da pesquisa realizada aqui em Castelo. Foram 48 respostas agora no período de janeiro. Então vamos lá. Qual o principal tipo de violência em sua comunidade ou município? 60% responderam. Esse azul aqui, pessoal, não é a doméstica, tá? É outro azul. É esse azul aqui, ó. Crimes patrimoniais. Teve um dia que a gente foi interpretar, falou assim, olhou para o público e falou assim, vocês estão batendo nas suas mulheres, 60% dos homens? E não era, né? Esse azulzinho mais escuro são os crimes patrimoniais aí. Então é um crime muito visível para as pessoas, né? É um roubo, é um furto, é um crime que provoca o que a gente falou no início, que é a violência sentida, que é o quê? Eu vou ter que mudar minha rotina agora, porque eu tenho medo do roubo e do furto. Não vou sair mais à noite, né? E isso tem uma série de consequências, né? Em Cachoeiro, na outra vez em que a gente foi lá, uma pessoa levantou a mão e falou, eu sou vítima disso. Eu não precisava ter um carro, mas como a violência de noite aqui é muito grande, é muito perigoso sair de ônibus, porque ficar no ponto é onde eles assaltam, eu sou obrigado a ter um carro, que eu não precisaria em situação nenhuma, mas como eu quero garantir o meu emprego à noite, eu sou obrigado a ter um carro. Aí eu falei assim, eureka, é exatamente isso que a gente estava pensando, é a violência que se transforma em uma mudança de atitude que você não precisaria ter. Então é esse retorno aí ao estado anterior que a gente precisa ver. Fala assim, poxa, tanta coisa que eu deixo de fazer, eu mudo minha vida. E viver no Brasil é isso, né? Viver mudando a rotina o tempo todo para fugir de alguma coisa, né? E é isso que a gente tem que continuar sendo crítico. Não aceitar para poder mudar a realidade. Porque aquilo que a gente aceita, acabou. Já mudou a rotina, já está aí e tal, mas daqui a pouco você se vê como um maluco, né? Mudando tudo, em todo lugar, né? Eu tenho um amigo do Rio de Janeiro que vem para cá, ele começa. Esconde o alarme do carro aqui dentro da camisa, coloca o documento que comprova que ele é policial, né, a identidade funcional, dentro da palmilha do tênis, que não podem saber que ele é polícia. Eu falei, calma, relaxa, você está no Espírito Santo, é pertinho, mas não está desse jeito não. Solta esse alarme aí, coloca no bolso, tira essa identidade, pode andar com ela no bolso, não vão te matar na rua, calma aí. Então é isso. Policial no Rio não tem coragem nem de andar armado, gente. Ele anda como se fosse um civil mesmo. Porque se ele tiver com uma pistola, o bandido está com um fuzil, morreu. Então olhem a situação, nem o policial tem coragem de andar armado. E o segundo crime aqui com maior relevância, né? Vamos interpretar aqui essa aqui. São os crimes no ambiente de trabalho, né? É isso. Ambiente de trabalho. Violência no ambiente de trabalho. E aí, o que pode ser interpretado como violência no ambiente de trabalho? Pode ser extração de rocha? Pode, né? Pode ser o transporte? Pode. Um monte de trabalhador que trabalha circulando pela rodovia o dia inteiro? Pode ser. Então essa violência no transporte é algo que também tem que ser cobrado do poder público. Ora, se fosse prioridade para o poder público duplicar uma rodovia, ele faria isso, não tenho dúvida nenhuma. Então mostra também uma incapacidade nossa como cidadãos de cobrar, falar, essa é a prioridade, vamos lá. Em terceiro lugar, crimes de trânsito. Não, ambientais, é o verdinho mais claro. Em terceiro lugar, crimes ambientais. Quais são os tipos de crimes ambientais que a gente pode ter aqui? Desmatamento? Queima ilegal? Lixo na rua, muito bom. Rios, falta de recolhimento seletivo, coleta seletiva. A gente está estragando agrotóxico, olha quanta coisa, rapidinho assim, né? Né? E o grande perigo, gerações mais novas que não foram criadas sabendo o risco do agrotóxico, às vezes vai ali, joga agrotóxico o dia inteiro, joga o veneno e volta e morre em casa. Um primo meu morreu em Marilândia. Tem 3 meses, 2 meses, 3 meses, né? Então, assim, por quê? Porque é uma geração que não foi criada sabendo o risco do agrotóxico, do veneno, do defensivo agrícola, né? E aí a gente passa para outro. Qual a faixa etária que mais sofre com a violência? Aí fica bem divididinho, tá vendo? Mas a maioria acha o quê? Que a violência afeta mais adultos e idosos, né? Adultos e idosos. Qual é a raça, cor que mais sofre com a violência? Os negros aí, 81,3%.
qual é o sexo ou gênero que mais sofre com a violência? Feminino, 66%. É isso que eu tenho falado, né? Essa apresentação eu posso disponibilizar depois, tá? A gente vai passar uma listinha, Sandro. Passar uma listinha para pegar os contatos, né? Que aí a gente passa para todo mundo, quem quiser usar, discutir depois. Nas paróquias, né? Tá bom. Perfeito. Qual a classe econômica que mais sofre com a violência? Com certeza mais baixa. É o que eu falei do caos, né? O caos não favorece ninguém. E ele ainda cobra a conta mais cara do mais pobre, né? É o primeiro a perder emprego. É o primeiro... Quando falta dinheiro, o político tira de onde? Do fundo partidário que beneficia ele ou da educação? Nós estamos vivendo isso. Fundo partidário bilionário, educação, saúde e segurança, ó, corte agora, acontecendo. Não é historinha da carochinha. É o que estão fazendo hoje. Quais as principais causas da violência? A primeiríssima. As pessoas acreditam que a violência está acontecendo aqui, ó, ausência ou falência das políticas públicas. O dinheiro pode até estar chegando, o dinheiro, mas ele ou não é investido no lugar certo, ou não dá o resultado pretendido, né? E aí, estados, prefeitura e União tem que lembrar que toda política pública tem que ser analisada com relação ao atendimento a objetivos, né? Segunda maior causa de violência: drogas. Terceira, desculpa, a leitura está errada aqui. Desigualdade social, segunda maior causa. Aí, por que eu falei que a segunda era aqui? Porque se juntar álcool, outras drogas e tráfico de drogas, que são as três aqui, ó, grandes, aí ela desponta até a primeira, né? Então vocês veem quanto que é o impacto de álcool, outras drogas e tráfico na sensação de violência que a gente tem. E aí eu venho fazer uma pergunta para vocês. No interior do estado tem tráfico de drogas? Incrível, né? A preocupação que eu vejo aqui é a mesma, se você for olhar o gráfico, se vocês forem analisar os gráficos, do Morro de Itararé, em Vitória, onde a realidade do tráfico é visível o tempo todo. Que os moradores sobem e descem o morro com esse receio. A que ponto chegamos, né? Então, é uma realidade que com certeza deve ser prioridade a ser interpretada. Qual a faixa etária que mais causa violência? Então, a maioria responde o quê? Que são os adultos os principais causadores da violência. Seguidos de o quê? Adolescentes, olha só que preocupante. Para quase metade das pessoas, os adolescentes causam os crimes. E o sexo que mais causa a violência é o masculino. Qual a classe econômica que mais provoca a violência? Classe baixa, metade aqui, né? Então, essa é a metade do nosso trabalho de análise desse ambiente chamado ver. Como eu falei no início, existem duas perguntas que vão ser trabalhadas mais tarde, que as pessoas que respondiam ao questionário, elas respondiam subjetivamente, ou seja, por escrito. Então as duas perguntas eram: o que você acha que o Estado falha ao cuidar da segurança? Muitas boas respostas lá, tá? E a segunda: o que você acha que a igreja pode fazer para ajudar no combate à insegurança que a gente vive? Então também muito boas respostas para encaminhar o nosso agir logo depois. Já estamos naquele momento do lanche? Você quer falar um pouquinho, Sandro? Então o Sandro vai pontuar aqui. O Sandro, ele, além de ser católico, além de ser voluntário a fazer o trabalho, ele é professor na Universidade de Vila Velha, ele é mestre na área de informática e ele trabalha no Tribunal de Contas do Espírito Santo, com análise justamente de contas públicas, né? Boa tarde, pessoal. Talvez algum de vocês já me conheça, porque eu trabalhei 3 anos quase na Facastelo, de 2003 a 2005, dei aula, fui coordenador e para mim foi um prazer voltar, né? Você vou reencontrar um monte de ex-aluno meu por aqui. E já encontrei Itaoca, né? Mas é só ponderar uma pesquisa, um dado da pesquisa, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre mim.
que o Kamata relatou que vocês responderam qual a classe social que mais sofre a violência é a classe baixa, né? E a que mais comete a violência... Opa! A briga... Olha o que está acontecendo, né? A classe mais baixa está se destruindo. Por que disso? Né? Mas não pode, né? Como é que uma classe baixa sofre e ao mesmo tempo causa? Né? Então, assim, fica mais uma tarefinha, né, para a gente refletir um pouquinho mais tarde. Por que isso está acontecendo? Né? A nossa reflexão em relação às formas de violência. Tá? É só isso que eu queria pontuar, depois eu vou falar mais.